Vamos ver um pouquinho da representação gráfica de sistemas de equações. Nós vamos apresentar alguns gráficos e você, ao analisar o gráfico, irá descobrir qual é a equação que está sendo representada em cada situação gráfica. Nós temos aí um sistema com duas equações. Então, agora nós temos o gráfico e vamos descobrir quais são as equações que eles representam. Bom, no primeiro gráfico nós temos aqui duas retas. Nós podemos perceber que o ponto em comum entre essas duas retas, que pertencem às duas, quando o x vale 2, o y vale 1. Então, essas duas retas, elas têm um ponto em comum. Outra coisa que nós vamos observar é o ponto em que as retas cortam o eixo y. Esse ponto em que a reta corta o eixo y, ele é chamado de termo independente da minha equação. A equação do primeiro grau, ela é representada na forma y igual a ax mais b. Eu vou representar essa aqui como a minha primeira equação e aqui a segunda. Bom, essas duas equações, elas passam pelo ponto 2 e 1. Então, esse é um ponto comum. Quando x vale 2, o y vale 1. Então, nós já sabemos que o par ordenado, ele é formado por dois valores. O primeiro sempre representa x, o segundo sempre representa y. E a equação que nós vamos escrever, x e y são variáveis. Então, para escrever esta equação, eu preciso de quê? Do valor de x, y, a e b. O valor de x, nós já temos. Um dos pares ordenados, o x vale 2, o y vale 1. Então, vamos escrever a primeira equação. Bom, o valor de A eu não consigo identificar olhando o gráfico, mas o B, o que seria o valor de B representado no gráfico? O B, ele é exatamente o ponto em que a reta corta o eixo Y. Então, nesse pontinho aqui, eu tenho o B, o valor de B da equação 2. Esse pontinho menos 1 representa o valor de B da equação 1. Então, na equação 1, o B é igual a menos 1. Se eu tenho três valores, eu posso encontrar aqui o valor que está faltando, que é o valor de A. Então, y é igual a ax mais b. O y vale 1. O A vale, eu não sei o valor de A. O x vale 2, mais o b que vale menos 1. Então, 1 é igual a 2 vezes A, 2A, positivo vezes negativo, negativo. Passando 2A para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. E o 1, que é positivo, passa negativo. Menos 1 com menos 1, menos 2. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. Então, 2A é igual a 2. Passando 2 para o segundo membro, ele está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Logo, o coeficiente A vale 1. Agora que eu tenho o valor de A e tenho o valor de B, eu posso escrever a minha equação. Ela vai vir sempre na forma y igual a ax mais b. Então, eu vou substituir os valores de A e de B, e o x e o y são as variáveis. Então, y vai ser igual a o A que vale 1 vezes x, mais o b que vale menos 1. Então, lembrando que o coeficiente 1 não precisa aparecer, positivo vezes negativo, negativo. Então, a primeira equação, a equação da reta 1, será y igual a x menos 1. Agora, vamos representar a equação da reta 2. A minha segunda reta, ela corta o eixo y no ponto de ordenada 5.
Então, nesse caso, o B vale 5. Então, vamos encontrar o valor de A. Então, o Y vale 1, o A eu não sei, o X vale 2 e o B vale 5. Então, 1 é igual a 2 vezes A, 2A, mais 5. Passando 2A para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. E o 1 que é positivo passa para o segundo membro, negativo. Então, menos 2A é igual a 5 menos 1, 4. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais, onde tem mais eu coloco menos. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. Então, A vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Encontramos o valor de A? Então, vamos escrever a nossa equação. Então, y é igual ao A, que vale menos 2, vezes x, mais o B, que vale 5. Então, aqui nós temos a nossa segunda equação. Y é igual a menos 2x mais 5. Tem como eu saber se minha resolução está correta? Sim, basta resolver o sistema e eu tenho que chegar exatamente no par 2 e 1. Vamos comprovar? Uma terceira forma de resolver um sistema que nós ainda não vimos aí é o método da comparação. Aqui o y já está isolado nas duas equações. Y é igual a y? Sim, tem que ser o mesmo valor. Então, eu posso dizer que x menos 1 é igual a 2x menos 5. Passando 2 para o primeiro membro, ele é negativo, ele passa positivo. E o 5 negativo passa positivo. 1x mais 2x, 3x. 5 mais 1, 6. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 6 dividido por 3 é igual a 2. Encontramos o valor de x. Coincide com o que está marcado no gráfico? Sim. Feito isso, eu escolho uma das equações. Eu vou escolher a primeira, que é menor. Y é igual a x menos 1. Então, x vale 2. 2 menos 1 é igual a 1. Cheguei no par ordenado. Quando x vale 2, o y vale 1, que é o ponto comum referente às duas retas representadas no gráfico. Vamos chamar essa aqui de primeira equação, segunda. Qual é o ponto comum entre essas duas equações? Quando x vale 2, o y vale 1. Qual é o valor de b da equação 1? O ponto em que a reta corta o eixo y é a ordenada menos 1. E o valor de b na equação 2? O ponto em que a reta 2 corta o eixo y é a ordenada 3. No nosso segundo exemplo, nós vimos que o par ordenado, que é a solução dessa equação, é 2 e 1. Ou seja, quando o x for 2, o y será igual a 1 para as duas equações. Então, eu já tenho um valor de x e tenho um valor de y. Vamos descobrir a primeira equação. Na primeira equação, o b vale menos 1. Lembrando que o B é o ponto em que a reta corta o eixo Y. Então, vamos substituir e encontrar o valor de A. Então, o Y vale 1. 1 é igual, o A nós não temos, vezes o X, que vale 2, mais o B, que vale menos 1. 2 vezes A, 2A. Ele é positivo, ele passa para o primeiro membro, negativo. E positivo vezes negativo, negativo. O 1 positivo passa para o segundo membro, negativo. Então, menos 2A é igual a menos 1 com menos 1, menos 2. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. O 2 está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 2 dividido por 2, 1. Então, vamos escrever a equação. A primeira equação será y igual ao A, que vale 1 vezes x, mais o B, que vale menos 1. 1 vezes x, x. Coeficiente 1 não precisa aparecer. Positivo vezes negativo,
negativo. Então, a primeira equação que nós representamos no gráfico foi y igual a x menos 1. Agora, vamos encontrar a segunda equação, analisando a segunda reta representada no gráfico. Na segunda reta, nós vimos que o B, que é o ponto em que a reta corta o eixo y, ele vale 3. Então, o y vale 1, é igual ao a, que nós não temos, vezes o x, que vale 2, mais o b, que vale 3. 2 vezes a, 2a. Ele é positivo, ele passa para o primeiro membro, negativo. E o 1 positivo passa para o segundo membro, negativo. Então, menos 2a é igual a 3 menos 1, 2. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais, e onde tem mais eu coloco menos. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Encontramos o a, vamos escrever a equação. Menos 1, que é o valor de a, vezes x, mais 3, que é o valor de b. Então, menos 1 vezes x, menos x mais 3. Então, aqui nós temos a nossa segunda equação. Então, y igual a menos x mais 3. Fazendo a verificação do nosso sistema, vamos ver se nós vamos chegar na resolução correta. Então, se y é igual a y, eu posso dizer que x menos 1 é igual a menos x mais 3. Passando x para o primeiro membro, ele é negativo, ele passa positivo. E o 1 negativo passa positivo. 1x mais 1x, 2x. 3 mais 1, 4. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 4 dividido por 2, 2. Chegamos no valor de x? Sim. Então, vou escolher uma equação. Y é igual a x menos 1. Y é igual a x, que vale 2. 2 menos 1 é igual a 1. Então, para ordenado, 2 e 1 é solução da equação. Então, a nossa resolução está correta. Vamos analisar mais uma situação gráfica, encontrando assim a equação das duas retas. Eu vou chamar a reta S de primeira reta, a reta R de segunda. Aqui nós temos o ponto em comum, que é a solução da equação. Quando x vale 1, o y vale 2. A primeira reta, ela corta o eixo y no ponto de abscissa de ordenada 2. A segunda reta, ela corta o eixo y no ponto de ordenada 4. Então, usando esses valores, vamos descobrir as equações das retas. Então, nós chamamos de primeira equação, de primeira reta, a reta S. Nessa reta, ela corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Na hora da leitura eu falei 2 mais 2 é o ponto P, né? Então, mais embaixo aqui. O B vale 1 e o A nós não temos. Então, substituindo o par ordenado e o valor de B, nós vamos ter o Y vale 2, o A nós não temos, o X vale 1 e o B vale 1. Então, 2 é igual a mais 1. Passando o A para o primeiro membro, ele é positivo, ele passa negativo. E o 2 positivo passa negativo. 1 menos 2, menos 1. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais. Então, y igual a ax mais b. Substituindo os valores de a e b. O a vale 1, o b também vale 1. Então, y será igual a 1 vezes x, x mais 1. Lembrando que coeficiente 1 não precisa aparecer. Então, a nossa primeira equação é y igual a x mais 1. Agora, nós vamos determinar a segunda equação. A segunda reta, ela corta o eixo y no ponto 4. Então, B vale 4. Substituindo, o y vale 2, o a nós não temos, o x vale 1 e o b vale 4. 1 vezes a,
Ele é positivo, ele volta para o primeiro membro, negativo. E o 2 positivo passa negativo. 4 menos 2, 2. Multiplicando por menos 1, onde tem menos eu coloco mais e onde tem mais eu coloco menos. Encontramos o valor de A, vamos escrever a equação. O A vale menos 2 vezes x menos 2x, mais o B que vale 4. Então, assim, nós temos a nossa segunda equação. Y igual a menos 2x mais 4. Será que está certo? Será que essas são mesmo equações representadas no gráfico? Vamos comprovar. Se y é igual a y, então eu posso dizer que x mais 1 é igual a menos 2x mais 4. Passando 2x para o primeiro membro, ele é negativo, ele passa positivo. E o 1 positivo passa negativo. 1x mais 2x, 3x. 4 menos 1, 3. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 3 dividido por 3, 1. Chegamos no valor de x? Sim. Então, eu vou escolher a primeira equação para encontrar o y. Então, y é igual a 1, que é o valor de x, mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, aqui eu chego no par ordenado 1 e 2, que é o mesmo par representado como solução da equação na representação gráfica. Então, nós encerramos aqui a resolução de mais exemplos de sistemas de representação gráfica de sistemas de equação com duas variáveis.